Olá, nono ano, tudo bem? Esse vídeo vai ajudar vocês a fazerem a atividade da Era Vargas, Voto Feminino, Indígenas e Propaganda Política, ok? Assistam ao vídeo, leiam as páginas que estão marcadas aí na atividade de vocês e façam as atividades utilizando o livro e também o próprio vídeo dá algumas dicas para as questões que estão aí para vocês responderem, ok? Vamos lá, então. A gente tem, aqui na questão do voto feminino, no mundo todo, no início do século XX, as mulheres estavam fazendo movimentos para conseguir ter o direito ao voto. O primeiro país a dar esse direito às mulheres foi a Inglaterra. Vários movimentos, várias manifestações, sofriam perseguições. Tinha um filme que eu queria indicar para vocês, mas ele não está mais na Netflix, mas quem conseguir assistir, o filme chama As Sufragistas. Quem puder assistir, conseguir achar esse filme. E aí, em 1932, as mulheres conquistam no Brasil o direito ao voto. E aí começou a ter várias discussões sobre a questão do papel da mulher, porque lá no início do século XX, o papel da mulher principalmente era ser mãe e esposa. Primeiro obedecia ao pai enquanto era solteira e quando casava obedecia ao marido. Ah, então a mulher ter conseguido esse direito para os homens foi tipo uma afronta. A maioria dos homens não concordavam que as mulheres tinham o direito agora de poder ir às urnas votar. E aí viam isso como uma ameaça, porque como se as mulheres quisessem tomar um lugar que já era dos homens, como se elas fossem ser concorrentes deles. E na verdade nunca foi isso. As mulheres queriam ter seus próprios direitos e não queriam tomar o lugar de ninguém. E porque os homens pensavam que elas iriam abandonar a posição de mãe e esposa, como a mulher sempre foi muito sobrecarregada. Porque além de trabalhar fora, a mulher ainda tinha, e muitas ainda têm, sozinhas, todo o serviço da casa, a criação dos filhos, enquanto o homem chegava do trabalho, tomava seu banho e sentava no sofá para ouvir rádio. E a mulher chegava do trabalho, ia fazer a janta, ia arrumar a casa, ia cuidar das crianças e por aí vai. Mas essas conquistas, né, as mulheres diziam, não ia excluir nenhuma outra. Elas tinham adquirido esses direitos políticos e um maior espaço no mercado de trabalho. Mas elas não iriam romper, né, com esses ditos valores tradicionais da sociedade. Elas continuaram sendo mães e esposas, mesmo conseguindo um pouquinho de direitos a mais dos poucos que elas tinham, ok? Agora a gente vai entrar na questão dos indígenas. Bom, Vargas se aproveitou dessa questão dos índios e, e dizia que os indígenas eles eram símbolos de brasilidade, queria integrá-los, né, no conjunto da sociedade brasileira. Só que o índio nunca pediu por isso. Eles queriam ter o direito a viver na terra do jeito que eles sempre viveram, vivendo na terra, da terra e respeitando a terra. Mas mais uma vez os índios foram desrespeitados, tá, né, na forma do governo e que queria decidir o seu destino, como se eles precisassem assim de uma babá. Essa questão de necessitar de tutela é como se eles fossem seres que precisassem de alguém para cuidar deles. Na verdade, eles só queriam continuar vivendo do jeito que eles sempre tinham vivido. E alguns grupos, né, acabavam colaborando com o governo, mas muitos rejeitaram sua política, tiveram atentados, tiveram mortes, mataram representantes do governo em algumas tribos, mas porque eles queriam simplesmente continuar com essa vida que eles já tinham. Foi criado, durante o governo do Vargas, o SPI. O que era o SPI? Um serviço de proteção ao índio. Hoje existe a FUNAI. Qual que era a proposta do SPI? Respeitar as terras e a cultura indígena. Mas
Porém, a ação do órgão se caracterizou pelo quê? Transferência dos povos indígenas, ou seja, tirar eles da terra que eles estavam, transferindo para outras terras, tá? Para liberar essas terras, reparem nas aspas, para colonização, ou seja, eram terras férteis, terras boas. Para que a gente vai deixar os indígenas aí, sendo que a gente pode vender essas terras e ganhar dinheiro com elas? Então, essa questão dos indígenas era só para enganar, para mostrar, porque na verdade eles empurraram os índios mais para dentro do território, tirando de locais que eles já estavam acostumados a viver e não respeitaram mais uma vez a sua cultura. Da mesma forma, quando os portugueses chegaram e não respeitaram, o governo continuou não respeitando a cultura de quem realmente era o brasileiro. E para completar todo esse processo, nesse serviço de proteção ao índio, não havia representantes dos indígenas, ou seja, era apenas o homem branco tomando decisões da vida e da cultura de pessoas que já tinham sua própria vida e a sua cultura, ok? Fica aí para refletir, porque infelizmente essa situação dos indígenas não mudou muito aqui no Brasil. Vamos falar agora um pouquinho sobre o DIP. O DIP foi um departamento de imprensa e propaganda que foi criado em 1939, logo no início do Estado Novo. Como vocês puderam perceber, nas atividades anteriores, o Estado Novo foi uma época em que o Brasil viveu já uma ditadura, a ditadura dentro do governo Vargas. Qual que era a função desse departamento? Controlar, coordenar, orientar tudo que fosse a público na questão de jornal, do rádio. Não existia TV ainda nessa época, tá? A TV vai chegar só em 1950. Revistas, propagandas, tudo que fosse chegar ao público tinha que passar pelo DIP, tá? Mas por que Vargas fez isso? Vamos voltar um pouquinho. Essa era uma das propagandas o que está do lado direito, a gente vê o presidente Vargas com crianças, né? As crianças estão felizes. E do lado esquerdo a gente vê Hitler, da mesma forma. Sabemos que Hitler foi o responsável pela Segunda Guerra Mundial, pelo nazismo na Alemanha, que matou e dizimou milhões e milhões de pessoas durante a Segunda Guerra. E aí a propaganda dos dois é idêntica. Vargas não promoveu uma guerra, Vargas não fez nem metade do que o Hitler fez, mas ele estava no caminho, tá? Ele era um ditador, ele só era querido pela população por causa das leis trabalhistas. Então o povo gostava dele, porque ele fez muita coisa boa pelo povo. Mas no fundo ele era também um ditador, tá? Mesmo em menor escala, ele também era um ditador. Então toda essa propaganda do governo era realizada pelo DIP, tá? E a censura, ou seja, um cantor iria gravar uma música, antes de gravar, essa letra tinha que ser apresentada para o DIP. Se uma palavrinha que fosse não agradasse, né, dissesse alguma coisa que eles achassem que fosse contra o governo, a música não poderia ser gravada. Então era censurado. Aí o cantor trocava aquela palavra, às vezes poderia passar, às vezes não. Então havia censura nessa época e só passava. Só saía no jornal, nas revistas, no rádio, só eram gravadas músicas, tudo que passasse fosse aprovado pelo governo. Então isso é uma ditadura, ok? E as crianças e os jovens, né? Jovens são os adolescentes da idade de vocês, recebiam na escola algumas cartilhas ensinando como o jovem deveria se comportar, como que era a questão do patriotismo. A gente viu na questão da Segunda Guerra Mundial que o patriotismo exagerado levou à guerra. Então, o Brasil teve a sua primeira ditadura
aí no início da década de 1940, ok? A gente vai ficando por aqui. Terminem as atividades, enviem as fotos no meu e-mail e também qualquer dúvida que tiverem, é só perguntar. Estou com saudades de vocês e na esperança de que logo poderemos voltar para a escola. Até a próxima!